O Ministério do Comércio da China assegurou nesta sexta-feira que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. O Ministério informou que, abre aspas, os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China, fecha aspas. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje vamos reagir à notícia aí que saiu agora no canal aqui da Times Brasil, sobre que os Estados Unidos teriam recuado, teriam feito esse recuo chamado a China para conversar sobre a questão da guerra tarifária que está acontecendo entre as duas nações. E aí ninguém queria dar o braço a torcer e parece que os Estados Unidos deram o braço a torcer e chamaram a China para as negociações, que acabou divulgando essa notícia aí. E créditos para a Time Brasil, vamos acompanhar e reagir esse vídeo aí, beleza? E o Agora de hoje começa com a informação de que a China sinalizou a possibilidade de negociações com os Estados Unidos sobre tarifas. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o governo chinês diz que foi procurado por representantes da Casa Branca para iniciar conversas para um acordo. E como nós vamos mostrar, Pequim afirma que, antes de mais nada, os Estados Unidos precisam cancelar imediatamente as taxações unilaterais. O Ministério do Comércio da China assegurou nesta sexta-feira que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. O Ministério informou que, abre aspas, os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China, fecha aspas. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano. Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. E essa notícia tão importante, gente, é destaque no site da CNBC, com detalhes a respeito do posicionamento da China. Você vai ver aí o destaque, representantes dos Estados Unidos entraram em contato diversas vezes na esperança de iniciar negociações com a China, disse um porta-voz do Ministério do Comércio em comunicado hoje, sexta-feira. Ao avaliar a possibilidade de iniciar negociações, autoridades chinesas reiteraram o pedido de Pequim para que os Estados Unidos removam todas as tarifas unilaterais. De acordo com o governo chinês, não fazer isso indicaria total falta de sinceridade de Washington e comprometeria ainda mais a confiança mútua, condição imposta, portanto, pelos chineses para sentar na mesa e começar a conversa. Se os Estados Unidos querem conversar, devem mostrar sua sinceridade, corrigir suas práticas e cancelar as tarifas unilaterais, é o que diz o comunicado da China. Os novos comentários de Pequim vêm depois de uma enxurrada de declarações conflitantes sobre as negociações, com ambos os lados querendo evitar serem vistos como os primeiros a recuar. Vamos já falar com a Mari a respeito desse assunto. Mari, bom dia para você, querida. Tudo certo? Tudo certo, Rafa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo nos assistindo aqui nesse 2 de maio. 2 de maio, sexta-feira. Mari, eu vou te perguntar porque a gente tem uma guerra tarifária e tem também uma guerra discursiva, Porque primeiro foi Trump falando, não, eu que fui procurado primeiro pela China. Aí Xi Jinping falou, não tem nada disso não. Agora é o contrário que está acontecendo, Será que agora a gente pode vislumbrar uma sentada na mesa para começar de fato a discussão sobre, quem sabe, o fim dessa guerra toda que está movimentando a economia global? Rafa, eu acho que tentar vislumbrar fim da guerra é quase impossível, porque tem de fato uma movimentação que não tem volta, uma movimentação rumo a um ambiente de negociação, um ambiente comercial mais protegido. Acho que esse fator até é importante ressaltar, porque, bem ou mal, mesmo com todo o recuo com os outros países que Donald Trump colocou, vamos lembrar que já estamos com 10% a mais de tarifa generalizada dos Estados Unidos e, além disso, tem esse espaço aí de negociação que é uma negociação
com certeza rumo a, de novo, algum tipo de maior proteção do ponto de vista da indústria nos Estados Unidos em relação à China. Então, pensar em final da guerra é muito difícil. A questão é que o cenário que foi gerado ali, a aceleração e a intensidade, é um cenário quase distópico do ponto de vista do comércio, porque se 145% ou 125% em cada um dos lados, né, é uma coisa que quase impossibilita e inviabiliza, como a China disse na última vez que ela aplicou a lógica do tit for tat, né? Então, só recuperando, entendendo se, apesar de que não bateu o final da guerra comercial, qual podemos esperar que sejam os próximos passos? Vamos lá. Se a gente tivesse uma régua de livre comércio, com certeza os Estados Unidos estariam mais avançados do ponto de vista de liberdade econômica do que a China. A China é aquele país que era fechado. Estamos falando que em 1980 a China era um país comunista, fechado, sem economia de mercado. E ela foi caminhando rumo à economia de mercado, com o último salto relevante tendo acontecido nos anos 2000, quando ela entra na OMC e faz essa grande chacoalhada no comércio internacional. Por que chacoalhada? Porque ela entra pesado, mas mesmo entrando na OMC, ela foi alvo diversas vezes de questionamentos sobre as práticas de mercado e de concorrência internacional, porque sempre ela teve uma participação do Estado, um envolvimento nas práticas, inclusive de câmbio e de tarifação, muito fortes. Então, era a China que era atacada em relação a isso. Muito bem. E ela que defendia em alguma medida esse movimento, mas ela fez isso de maneira gradual e diminuindo parte das suas defesas. Os Estados Unidos agora, o que ele fez foi falar, a China, é quase como se depois que ela baixou boa parte de todas das suas barreiras, digamos assim, os Estados Unidos veio reclamar quase como se ele estivesse reclamando do começo do jogo, de quando ela estava lá atrás nessa régua. E aí ele reclamou falando o quê? Quero que a China pare de praticar qualquer tipo de protecionismo e para isso eu vou, por enquanto, colocar mais barreiras. Aí começou 34 e a China respondeu 34. Não, vamos para... Aí foi escalando até os 125, China replicou e falou, agora não subo mais. E aí começou essa guerra de discursos de quem é que vai parar de subir, chamar para a mesa e sentar. E por que tem essa guerra? Porque, como eu estava dizendo, se a China já abriu mão de diversas proteções que ela tinha, tem um risco claro para o governo chinês de qual que é o tamanho da demanda que vai vir do ponto de vista dos Estados Unidos. E quem senta mais fragilizado na mesa? Do ponto de vista dos Estados Unidos e do Donald Trump, não fica claro qual que é a possibilidade real de defesa da indústria. O que quer Donald Trump? Porque, lembrando, a economia americana ganha muito com os produtos baratos chineses, ganha enquanto consumo, ganha enquanto retorno, inclusive, dos lucros das suas empresas. Então, quem vai fragilizar primeiro é o grande assunto. Provavelmente agora a China, pelo menos, está assumindo de que os Estados Unidos a procurou. Sentar ou não sentar? Será que vai ter a solução? A gente não sabe, mas um ponto eu acho que vale sempre a pena ressaltar, que foi o começo que eu estava dizendo. Livre comércio, a ideia de maior eficiência, grandes ganhos coletivos, isso infelizmente está fora da mesa de negociação. O que a gente está vendo só é uma aproximação de um cenário talvez minimamente razoável, fora desse excesso que foi criado. Isso é o que o mercado vinha esperando muito e talvez agora isso sim se aproxime. Se vai ser essa semana ou não, não se sabe, até porque continua esse tom do quem respeita quem. É engraçado, como o Rafa estava dizendo, tem uma parte que é a economia e tem essa outra parte que é a guerra de narrativas e o debate político de quem sai mais forte. Isso acho que ainda não está resolvido, mas temos aí um novo capítulo que até anima um pouquinho os mercados pelo dia de hoje, talvez pela próxima semana. Rafa? Aí, pessoal, esse vídeo aí é muito interessante aí, e aí a apresentadora fez uma fala bastante interessante, que há umas décadas atrás era a China que tinha esse tipo de comportamento, né, de protecionismo do mercado dela. Por quê? Porque para um país, para fazer o seu crescimento econômico, tecnológico, ele precisa levantar barreiras para que as suas indústrias consigam se estruturar, né, fazer o caminho que ela possa fazer, que ela tenha condições de defender tanto a sua condição de industrialização, como também os seus empregos. E a China fez isso muito bem, e quando ela estava com o seu mercado todo estruturado, suas indústrias de bens de consumo, indústrias de tecnologia estruturadas, ela começou a reduzir essas barreiras alfandegárias. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. Só que eles estão fazendo de forma arbitrária, né, metendo os pés pelas mãos. E aí, nessa guerra tarifária, quem está perdendo são os Estados Unidos, né? Porque, se você for reparar nesse vídeo aí, você vai ver que tem algumas bolsas que apresentaram agora um aumento, né? Por exemplo, a Nasdaq, né? O índice Dow Jones, justamente porque a China acaba exportando produtos, né? Bens de valor de mercado intermediário que servem de base para essas indústrias tecnológicas estadunidenses.
Então, essas empresas acabam se valorizando, mantendo o seu poder de fabricação de produtos tecnológicos, chips, semicondutores, etc. E agora vão ganhando valor de mercado novamente. Então, os Estados Unidos não têm bagagem para manter essa briga tarifária, porque não é bom, né, para a sua própria indústria, né, muito menos para o seu mercado consumidor. Beleza? Se você gostou desse vídeo, aí, deixe seu like, comenta o que você achou e compartilhe com mais um colega para a gente ganhar mais visualização aqui e conseguir chegar a mais pessoas. Tá? Um abraço, obrigado e até a próxima.